Nesse vídeo eu vou te mostrar como que amortizações de grandes valores em financiamentos regidos pela tabela Price acabam impactando e muito o quanto você vai gastar nesse financiamento de juros e de parcelas e tudo mais. Para fazer essa análise, nós vamos utilizar essa planilha que você está vendo na sua tela, que nada mais é do que um simulador de amortização de tabela Price e que está disponível para aquisição no link aqui na descrição do vídeo. Essa planilha, conforme eu te falei, é um simulador de amortização de tabela Price. Ou seja, você vai entrar com alguns poucos dados, que são esses dados que estão aqui em cinza, como valor de entrada, valor financiado, taxa ao ano, número de prestações do financiamento e custos extras, que são aquelas taxas de administração e tudo mais. A planilha automaticamente já calcula para você qual que é o valor total desse bem que você está financiando, ou seja, somando o valor de entrada e valor financiado, qual que é a taxa ao mês dessa anual que você informou e qual que é a sua parcela inicial, ou seja, quanto que você vai pagar. No caso da Price, você vai pagar o mesmo valor durante todo o período do seu financiamento. Além disso, a planilha já calcula qual que é o valor total que você vai gastar em parcelas, qual que é o valor total que você gasta em taxas, valor total no financiamento considerando entrada e parcelas, e também quanto tempo você vai levar para quitar esse financiamento, além de outra informação bastante importante, que é o valor gasto sobre o valor total do bem, ou seja, quanto que você gastou em relação ao bem que você está adquirindo. Além disso, o grande ponto da planilha é permitir que você faça amortizações, que é o que a gente vai usar nesse vídeo. Por quê? Porque ela traz toda a evolução do saldo devedor do primeiro até o último mês, considerando também juros, considerando o valor de amortização, pagamento, taxas, etc. Você pode, nessas colunas que estão em verde, inserir um determinado valor e escolher como você quer amortizar, ou seja, diminuindo o período do seu saldo devedor ou diminuindo a parcela mensal que você já vai colher frutos no primeiro mês. Quando você faz isso, todo o financiamento é recalculado. Então, por exemplo, se eu colocar aqui uma amortização de 5 mil na parcela, ele já me traz uma parcela nova que esse financiamento vai. Ou se eu colocar o período, ele já me traz o quantos meses eu consigo abater com esse processo. Tão simples quanto isso. É uma planilha bastante intuitiva e fácil de usar. O conteúdo do vídeo de hoje é entender como grandes amortizações acabam impactando os valores que você vai acabar gastando no financiamento ao longo do período. Nós temos alguns vídeos em que eu abordo amortizações pequenas, ou seja, aquela amortização de R$ 200 no mês, de R$ 150 no outro, de uma eventual descida de parcela que você teve em razão de fazer a amortização na parcela, que abre um espaço novo para você continuar amortizando mês a mês. Então, você tem essas visões em alguns vídeos aqui do canal. O que eu quero mostrar para você é o poder de grandes valores e como que isso acaba impactando. Ou seja, estou falando aqui de um fundo de garantia a cada 24 meses, eu estou falando de um eventual bônus que você possa receber anualmente da sua empresa, eu estou falando de um eventual acerto, eu estou falando de uma eventual herança. Ou seja, nós não vamos nos prender aos detalhes de quais podem ser as fontes dessas grandes amortizações. Para isso, eu tenho a mega planilha de amortizações, que permite que você tenha diversos cálculos de amortizações planejadas, ou seja, você consegue fazer diversas simulações. Eu vou inclusive deixar o link aqui na descrição do vídeo para você dar uma olhada nesse material também, mas nós vamos ver amortizações de grandes valores sem nos prender se FGTS, herança, acerto e tudo mais. Para isso, eu quero mostrar para você uma coisa. Eu quero, primeiro, salvar esses dados aqui como referência, ou seja, esse financiamento sem amortização nenhuma, como que fica. E depois a gente vai brincando com a planilha para entender como que essas amortizações podem impactar. Lembrando que essa aba eu estou fazendo ao vivo. E essa aba, caso você adquira o material, não vai junto com o material. Eu estou fazendo totalmente no improviso para a gente ter uma ideia de como que ficam os cenários. Então, olha só, eu vou colocar esses valores aqui, vou jogar para cá. Então, são os valores do financiamento sem amortização. Eu vou colocar, inclusive, essa informação aqui em cima, sem amortização. E aí eu só vou pintar de outra cor para não ficar confuso o processo. Olha só, um amarelinho bastante simpático. Depois eu vou fazer outros dois cenários, que é amortização. Eu vou colocar um valor de bastante robusto, tá? Um valor de 50 mil no mês 12, ou seja, depois de... Vou colocar no mês 30, depois de 30 meses você tem um valor de 50 mil, e vou colocar uma amortização de 50 mil no mês 60, independe da outra, tá? São amortizações diferentes, e vou repetir isso aqui para 100 mil. Então,
valores aqui bastante robustos, valores extremamente robustos, que é para ver realmente o impacto de um valor muito grande quando você faz um financiamento. Nesses casos aqui, eu vou adotar o melhor cenário. O melhor cenário é a amortização diminuindo o prazo. Então, eu vou diminuir o período. Vou deixar escrito aqui em cima para você não se perder. Lembrando que, se você fizer uma amortização no período e outra na parcela, são resultados totalmente diferentes. Eu tenho diversos conteúdos aqui no canal que, se você tiver dúvida disso, você pode dar uma olhada, mas o período geralmente é o que mais compensa, embora existam alguns movimentos, algumas travas que você consegue fazer para tirar o melhor dos dois cenários. Então, olha só. Nós temos aqui o cenário puro, que eu já copiei e colei os dados. Agora eu vou fazer um cenário onde no mês 30 eu coloco 50 mil de amortização. Venho aqui, vou no mês 30 está aqui, vou colocar 50 mil de amortização no período, como sempre. Aí eu venho aqui e colho os resultados de novo. Dou um Ctrl C e dou um Ctrl V aqui. Olha que negócio muito interessante. Coloquei 50 mil, um valor bastante robusto, e já baixou muito o valor que eu gasto, mesmo com amortização. Olha o valor gasto em extras aqui, ó, que aparece os 50 mil que eu gastei em extra, que é a amortização extra, que não tinha antes, faz eu reduzir muito em parcela. Eu vou repetir esse processo, 50 mil, só que agora no mês 60. Então, eu zero esses, vou lá no meu mês 60, coloco 50 mil no período de novo, não na parcela. Copio esses valores e colo aqui. A gente já tem algumas coisas que você pode notar, mas eu não vou explorá-las porque eu vou passar por todo o vídeo. Agora, nós vamos fazer 100 mil nos meses 30 e 60. Eu já vou fazer o do 60 porque eu já estou aqui. Então, ó, já estou no 60, vou colocar 100 mil, amortização de 100 mil, copio aqui, colo aqui. Agora eu vou colocar esses 100 mil lá no mês 50, lá no mês 30, desculpa. Mês 30, 100 mil no período, como eu tinha te falado, e tá aqui o resultado. Com isso, nós fechamos essa tabela. O que nós vemos aqui? Muitas coisas interessantes. Primeiro, você consegue ver que nós saímos de um financiamento onde, sem amortização, eu gastava próximo de R$1 milhão para ter um bem de 400 mil. Você sabe que é 400 mil porque a soma aqui dos dois é 400 e a planilha está te falando. Eu saio desse cenário para um cenário, na melhor das hipóteses, onde eu economizo muito dinheiro. Eu vou para 583 mil. Diferença desses cenários, esse menos esse, pouco mais que 400 mil de economia. Essa é a primeira coisa, ou seja, amortizar de fato faz todo sentido. Outra coisa, quando eu comparo valores iguais, ou seja, comparando 50 com 50 e comparando 100 com 100, o que você nota? Quanto mais próximo estiver esse valor do hoje, melhor. Olha só, eu amortizei 50 mil no mês 30, gastei quase 700 mil. Eu amortizei os mesmos 50 mil no mês 60, eu gastei quase 750 mil. Ou seja, a minha amortização é mais efetiva com o mesmo valor quando eu faço mais próximo do hoje. Evito jogar isso muito para frente. Se você tem um valor parado que, putz, a vida, você tá lá, acabou esquecendo de fazer essa amortização, passou para o mês seguinte, passou para o mês seguinte, passou para o mês seguinte, tá com o valor parado lá, você precisa colocar esse negócio para jogo urgente. Porque senão a sua amortização, conforme o tempo vai passando, ela vai tendo menos poder. Esse é o ponto interessante. Outra coisa bastante lógica, mas que é legal a gente ver o número também, é comparando no mesmo mês. Ou seja, as duas amortizações que eu simulei no mês 30, uma de 50 e uma de 100. Eu vou gastar muito menos, é claro, na que eu faço o 100. Por quê? Nessa aqui, embora eu tenha 100 mil de valor extra e essa só 50, olha o tanto de parcela que eu economizo, gerando um cenário onde eu tenho 583 mil de gasto contra 699 mil. Então, o que nós conseguimos ver nisso? Muitas coisas. Primeiro, que a amortização na tabela Price ou na tabela SAC, eu até tenho outro arquivo de tabela SAC. Caso você tenha interesse, você pode também dar uma olhada aqui na descrição do vídeo, que eu tenho uma tabela SAC. Tanto na SAC quanto na Price vai valer muito a pena amortizar. Você abate o saldo devedor e com isso você paga muito menos juros do que você pagaria. Ponto. Essa já é uma realidade. Outra coisa que é interessante, valores robustos de amortização vão dar um alívio tremendo para o seu financiamento. A gente chega em casa aqui que a gente reduz muito o valor gasto, reduz muito o prazo, porque a gente fez uma amortização robusta. Então, não tenha receio de ter uma planilha como essa, fazer a simulação e, caso você tenha um valor bastante robusto em mão, colocar isso para jogo, porque vai ajudar muito o seu financiamento. Não tira o fato de que as amortizações de rotina,
A do dia a dia, que não é a dos 100 mil, aqui é a dos 50 mil que eu estou colocando, que são valores totalmente fora da curva, aquela amortização do dia a dia ajuda. Eu só não estou abordando isso nesse vídeo, mas sim, temos diversos vídeos aqui onde eu falo sobre isso e acabam ajudando também. O melhor cenário é esse mix de amortizações, você ter amortizações robustas, amortizações mais tímidas e com isso você conseguir melhorar e muito o tanto que você gasta no financiamento. Fica como exercício ou curiosidade você fazer simulações nas parcelas. Nesse caso, nós fizemos no período e tivemos esses resultados. Lembrando que, no melhor dos cenários, a gente conseguiu praticamente metade do valor total gasto, ou seja, você conseguiu economizar muito boa parte dos juros que você teria nesse financiamento. O grande intuito do vídeo era esse, mostrar como grandes valores de amortização vão ajudar você a reduzir o saldo devedor e o prazo do seu financiamento. Caso você queira fazer essas mesmas simulações, você pode adquirir essa planilha por meio do link que está aqui na descrição do vídeo e com isso fazer simulações das mais diversas em tabela Price ou até em tabela saque, também que está disponível em outro link. Espero que tenha gostado, nós nos vemos por aí e até mais.